Começando hoje e nos próximos dias, aí não sei por quantos dias, tá? Vai depender do desenrolar da coisa, mas provavelmente no mínimo por uma semana aí, por 5 aulas, a gente vai falar dos indígenas do território que futuramente ia ser o Brasil. Ou seja, aqueles povos nativos que os portugueses encontraram aqui. Desde já eu já quero dizer o seguinte: é um tema espinhoso, é um mundo à parte. Se fosse o caso de alguém querer, dava para criar um canal para fazer o que eu estou fazendo aqui, com a história do Brasil, só com a história, só sobre esses povos indígenas. Então, assim, o que a gente vai fazer aqui é ter uma visão geral, tá? Então, tentar dar um pormenorzinho sobre os principais povos, a localização deles, os costumes, como foi a relação deles. Isso sim nos interessa mais, a relação de cada um desses principais povos com os portugueses e com outros europeus. Enfim, então já adianto desde já que é um tema espinhoso. Eu tenho aqui um monte de livros, né? Então você nunca encontra a mesma informação repetida. Então, os principais povos indígenas que habitavam o Brasil no início do século XVI eram fulano, fulano, fulano. Aí você pega outro livro, os principais povos eram... Aí o cara já cita outros que o primeiro não citou. E se você pega um terceiro, um quarto livro, a lista nunca bate. Então, é uma multidão de povos assustadora, uma multidão de línguas assustadoras, de costumes. Então, enfim... Desde já estou dizendo que é confuso esse tema. Então, o primeiro problema é o seguinte: de onde vieram esses indígenas? Não sabemos, tá? Nós estamos nesse ponto, é tudo especulação, baseada em indícios vagos. Então, para começar, não sabemos. Quando eles chegaram aqui, não sabemos. Então, geralmente, o cálculo é o seguinte: entre 30 mil anos atrás e 10 mil anos atrás. Veja como uma coisa é imprecisa. Tem uma janela aí de 20 mil anos, né? Então, pode ter sido há 30 mil anos, ou há 10 mil anos, ou em algum momento entre esses dois pontos. Então, a chegada desses índios aqui, a presença humana na América data dessas épocas aí longínquas. Provavelmente, porque tudo isso é feito com arqueologia, datação de fósseis, e isso aí é um campo ainda muito incerto, enfim. Mas está aí, entre 30 e 10 mil anos atrás. A tese mais aceita é a seguinte: eu vou tentar mostrar no mapa aqui para vocês. Então aqui tem o mapa mundi, vamos ver, tomara que dê para ver. Dá, né? Então aqui a gente tem a América e lá do outro lado a gente tem a Ásia, não é isso? A Ásia está aqui e aqui está a América. Como o mundo é um globo, essa ponta encontra com essa. Então vou tentar encontrar outro mapa aqui. Tá aqui, ó. Esse mapa mostra isso que eu estou falando, ó. A ponta da Ásia e a ponta da América se encontram, certo? Bem aqui, ó. Isso se chama, essa faixinha de água que separa os dois é o Estreito de Bering. Eu espero que esteja dando para ver, pessoal, porque a claridade está péssima, né? Mas enfim. Resumindo, mesmo que você não tenha visto muita coisa nesse mapa, o continente americano lá no Alasca, lá em cima, ele está bem pertinho da ponta da Ásia. E teoricamente, no período glacial, os mares se congelaram e os homens que surgiram na África e migraram no decorrer de milhares de anos até a Ásia, nesse período de glaciação e de mares congelados, atravessaram o Estreito de Bering e penetraram lá no norte da América. E aí, no decorrer de outros milhares de anos, eles foram migrando para o sul até atingir aqui, onde hoje é o Brasil. Provavelmente, o último boom de migrações que fez com que eles chegassem ao Brasil partiu da região onde hoje é o Panamá. Certo? Beleza. Outro problema, o problema da classificação desses povos, tá?
Então, vamos lá. Como é feita a classificação? Os portugueses chegaram aqui e encontraram índios de todos os tipos, com aspectos físicos um pouco diferentes uns dos outros, com vestimentas, pouca vestimenta, né? Ou com pinturas nos corpos diferentes uns dos outros, com uma língua diferente uns dos outros, enfim. A primeira classificação que vão tentar fazer é pelas línguas, que hoje, entre línguas e dialetos, já se catalogou quase 200. Então, já é um trabalho difícil de fazer. Então, eles tiveram que tentar procurar, como é que eu vou dizer? Eles vão tentar procurar encontrar grupos linguísticos com uma raiz comum. E aí vão encontrar 2. E esses 2 grupos linguísticos vão possibilitar eles identificarem 2 grupos principais de indígenas: tupis e tapuias, ou Gs. Tapuias também a gente pode dizer que são Gs. Então, tô com uma listinha aqui, eu vou dizer para vocês, só para a gente começar a se familiarizar, tá? São nomes que todos vocês já ouviram alguma vez na vida, mas na maioria das cabeças das pessoas, isso está perdido assim num grande quebra-cabeça desmontado. Então, do grupo Tupi, a gente tinha Tupinambás, Potiguares, Tabajaras, Caetés, Tupiniquins, Termiminós, Tamoios e Guaranis. Esses também, os Guaranis, chamados de Carijós. Você já ouviu todos esses nomes, né? Depois a gente vai ver onde ficava cada um, mais ou menos geograficamente falando. Do lado dos Tapuias, havia, por exemplo, os Tremembés, os Aimorés, os Goitacazes e os Charruas. Então, grosso modo, eu acho que esses são os mais conhecidos, mas existem centenas de ramificações aqui, tá? Depois a gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais. Os tupis eram o grupo mais desenvolvido, tecnicamente falando. Então, por exemplo, eles praticavam agricultura rudimentar em comparação com os europeus, mas praticavam. Eles tinham tecelagem com algodão, faziam redes de algodão, por exemplo. Eles praticavam a navegação de forma aliás, em comparação com os tapuias, muito mais desenvolvido que os tapuias. Desenvolvida a navegação. Eles fabricavam artefatos de cerâmica, ok? Então, agora, gente, veja só. Eu estou falando de forma genérica. Nem todos esses grupos tupis tinham tudo isso. Alguns grupos dentre os tupis eram mais desenvolvidos que outros, mas como a gente tem que generalizar para conseguir falar um pouco, então tá aí. Os tupis eram mais desenvolvidos tecnicamente. Os tapuias, ou Gs, eram menos avançados tecnicamente falando. E eles eram mais guerreiros, menos amistosos, viviam ainda... Os tupis não eram sedentários, né? Ou seja, eles ainda não eram povos que se fixavam permanentemente num lugar e viviam só do seu trabalho. Eles ainda praticavam a caça, a pesca, a coleta. Então eles não eram nômades, eles eram seminômades. E os tapuias eram mais nômades que os tupis, tá? São grupos desses tapuias os que vão mais enfrentar os portugueses. E aí a gente já aproveita agora para derrubar um mito absolutamente lenda isso, de que os índios aceitaram pacificamente a colonização portuguesa e que os portugueses vinham, faziam o que queriam, enrolavam os índios que eram abestalhados. Não, os índios não eram nada disso e nem aceitaram pacificamente a colonização. Em muitos casos a colonização foi dificultada e atrasada em décadas por causa da reação de índios. Por exemplo, o exemplo mais conhecido é dos Aimorés. Tá. Esses grupos indígenas viviam em conflitos permanentes, sempre, ok? Muitos conflitos internos entre eles. Às vezes eles se uniam para lutar contra um inimigo mais forte, mas temporariamente. E acho que é isso, tá? Por hoje é isso. Uma introdução aí bem grosseira sobre esse assunto e aos poucos eu vou tentando organizar o assunto em outros vídeos no decorrer dessa semana, se precisar da semana que vem também.
Tá bom, pessoal? E sempre que for preciso mais para frente, a gente vai voltar a falar desses povos. Por exemplo, quando a gente chegar lá no século XVII, a guerra, sei lá, que é a guerra aqui da expulsão dos holandeses, aqui em Pernambuco. A Batalha dos Guararapes, enfim, a guerra contra os holandeses. Vai haver participação indígena? Vai. Aí a gente, nesse ponto, vai voltar a falar dos indígenas. Quando a gente estiver falando dos jesuítas, então, os jesuítas fizeram um grande trabalho de catequização e educação dos índios. A gente vai voltar a falar de algum ponto específico dos indígenas. E assim por diante, tá? Esse assunto permeia toda a nossa história. Nesses dias agora eu quero fazer uma exposição genérica do assunto para a gente se situar e quando voltar a falar ter uma referência, né? Quando lá na frente eu voltar a falar dos indígenas, a gente tem uma referência que a gente já está pegando agora, beleza? Um abraço.